Gente, caiu. Olá, olá. Gente, caiu do nada aqui. Não sei o que aconteceu. Deixa eu esperar ver se. Olá. Bom, então, como eu estava falando, caiu. Não sei nem por que caiu, mas eu gravei a primeira parte, tá ali gravadinha. Boa noite para quem tá entrando de novo. Então, o que é o amor, né? O que eu vejo de aprendizagem na relação de chama gêmeas forte é a gente entender o amor. E o objetivo principal do que muitas pessoas me mandaram uma pergunta no sentido: ah, mas eu quero essa parte romântica dessa minha chama gêmea. Né? Então tem várias questões, gente. Por diversas vezes eu questionei se não era uma relação karmática que eu estava vivendo, entendeu? Porque às vezes o nosso gêmeo tem um aspecto narcisista, porque o nosso gêmeo às vezes é tóxico, porque o nosso gêmeo às vezes magoa, porque o nosso gêmeo ele vai trazer em nós tudo que você precisa olhar para você ainda. Ele vai te aguçar em todos os seus medos, em todas as suas questões internas. A minha questão interna era a confiança, né? E a confiança para mim sempre foi uma questão muito forte em tudo. Então, assim, eu tive uma criação que eu sempre ouvi: desconfie. E eu fiquei com isso sempre na minha vida inteira. Desconfie de tudo, não confie em ninguém, porque isso aconteceu comigo, porque aquilo aconteceu comigo, não acredite em homem, não acredite nisso, não acredite naquilo. E uma relação também tóxica, né? Eu vivi em uma família tóxica, então tive uma criação tóxica. E uma das toxicidades era justamente essa: não confie em ninguém. Não faça nada pelo outro, porque o outro não merece. E o meu gêmeo foi aquela pessoa que eu olhei e confiei. De cara, de primeira. Quando eu bati o olho no meu gêmeo, eu confiei de coração aberto. E foi justamente uma pessoa que me feriu muito no decorrer dessa relação. E qual o processo de aprendizagem? Como você vai amar uma pessoa que é capaz de te ferir tanto? Então não é só questão de reciprocidade, porque a questão de reciprocidade talvez para mim não fosse a pior questão que precisasse vir à tona. E isso daí tenha sido mais fácil. Mas sim, de processar essa mágoa, de a gente sentir amor por uma pessoa e perceber que a gente sente amor por aquela pessoa incondicionalmente, mesmo ela lhe fazendo muito mal, né? E isso não quer dizer permaneça na relação, né? Que algumas pessoas me mandaram nesse sentido. Isso quer dizer enxergar que eu tenho amor em mim, e não me importo com o amor do outro. O que me chamou para aquela relação foi o amor, mas o amor que antes de tudo eu tenho em mim, né? O processo de autoconhecimento vai me ajudar a enxergar qual é a chamada maior dessa jornada. Não é para um relacionamento amoroso. Ele pode acontecer, pode não acontecer, pode acontecer nessa vida, pode nunca acontecer, pode nunca esse ser o objetivo. Mas existe uma chamada maior para mim na minha jornada. E isso daí ficou muito claro de eu perceber. E quando ficou muito claro de eu perceber, ficou mais fácil também eu me desvencilhar e desapegar para colocar um break naquela relação que era tóxica, aquela relação que não era um amor verdadeiro ainda, que tinha uma questão ainda, e para eu seguir a minha jornada. Eu seguindo a minha jornada, eu sinto no meu coração, o gêmeo vem junto.
Acompanha sincronicidades? Acompanha sempre, gente. A sensação que eu tenho, acompanha sempre no meu caso. Eu acredito muito que dependa da abertura de cada um. Da sua abertura no seu coração, de você se sentir, de você sentir essa parte mais sutil, e também a abertura no seu coração de você perceber sinaizinhos que o universo vai te mandando, né? Tem gente que é mais aberta para isso, tem gente que é menos aberta para isso, mas eu sempre me preocupo que isso não seja uma idealização da minha mente, entende? Que não seja uma esperança jogada da minha mente. Então eu me trabalho num processo de autoconhecimento para eu sentir, e a gente começa a sentir de uma forma verdadeira. A gente sente no coração. A gente fala assim aleatoriamente como se fosse, ó, que bonito, sente no coração, mas não. Verdadeiramente a gente sente uma vibração no coração. Quando aquilo que você está sentindo é verdade, porque nos sonhos também pode ser projeções do que a gente quer, pode ser o que está preso no nosso inconsciente. Então eu sempre parto de duvidar se não é alguma coisa da mente. E para isso eu entro em um processo de autoconhecimento e vou me aprofundando isso com meditação, com práticas tântricas, com o que eu utilizo de yoga, com o que eu tenho de ferramenta para ter esse autoconhecimento em mim. Eu me conhecer, eu entender essa vibração que vem de dentro, entendeu? E saber diferenciar o que vem da mente, o que vem do meu ego, o que vem do meu querer. E muda a qualidade disso. Então, existe sincronicidade? Existe. Sincronicidade o tempo todo. A sensação, às vezes, eu acredito que os anjinhos estão sempre acompanhando a gente, né? Isso também, essa parte de abertura espiritual é uma coisa também que vem no processo. Eu sempre tive, assim, uma criação que é cristã, né? Sempre senti uma proteção muito grande, mas eu nunca fui espiritualizada porque eu sempre neguei essa parte, entendeu? Só que com o tempo e com essa jornada, a partir do start da jornada das chamas gêmeas, eu senti uma necessidade. O universo colocou ali para mim eu intensificar um desenvolvimento na parte espiritual, eu entender melhor essa espiritualidade. Eu entender melhor sobre os anjos, né? E eu costumo dizer, e às vezes eu chego a falar pro gêmeo, que eu sinto, não falo dessa forma, mas eu falo que eu sinto como se a gente compartilhasse os mesmos anjinhos, que às vezes eu me sinto em um determinado local, que eu sinto a presença desse gêmeo em um determinado local onde eu estou e eu preciso dele. Só que isso é uma relação minha. E isso quer dizer que não existe um manual onde as outras chamas gêmeas vão procurar, ou as outras pessoas que suspeitam ter uma relação de chamas gêmeas vão procurar, entende? Quando eu comecei essa jornada, eu senti a necessidade de buscar o que era aquela relação intensa, que eu não tinha vivenciado ainda, que não era só karmática, mas ela era uma relação onde existiam muita cumplicidade, eram pessoas iguais ali, né? Eram duas pessoas exatamente iguais, pensando igual, compartilhando as mesmas buscas, compartilhando quase as mesmas histórias, compartilhando muitas semelhanças e uma intensidade de relação, de vibração mesmo, na parte sexual, que era muito intensa, que eu jamais tinha vivenciado, que eu sei que o gêmeo também não tinha vivenciado até ali. Eu já cheguei a enxergar Deus em uma relação de tanta intensidade, e eu sei que o gêmeo também chegou a ver Deus em uma relação. Só que também tinha uma frequência, uma carga muito pesada em ambos, entende? Que levava a se separar e falava, não é hora, entende? Dessa união. Acontecer de fato e ter o que seria essa união de chama gêmea, entende? Porque não tem um preparo, o nosso corpo não aguentaria, fisicamente o nosso corpo não aguentaria tão alta frequência. Então, o nosso corpo vai sendo trabalhado também.
Então, ele vai sendo trabalhado descarregando as frequências baixas, tirando as frequências baixas e enchendo o nosso corpo com frequências mais elevadas. Mas o meu processo é um, o processo do gêmeo é outro. Em geral, o que eu percebo é que eu, seguindo, o gêmeo segue, né? No ritmo dele, existe o livre-arbítrio dele, existe as escolhas dele, porque são dois caminhos. Cada um tem a sua individualidade. O que nós fazemos vai refletir no gêmeo automaticamente. Mas eu também senti em uma determinada parte dessa relação um chamado muito forte a eu continuar esta caminhada, esta jornada individualmente. E sempre foi muito... Eu tive a chance de estar próxima, né? Então eu tive a chance de conversar e de expor algumas coisas. Eu não cheguei, na época, a falar sobre a relação de chama gêmea, porque eu também estava assimilando esse processo e às vezes eu também questionava. E às vezes até hoje eu questiono se é uma relação de chama gêmea ou não, por causa da carga de aparentar esse mix mesmo, karmático de alma gêmea. Tem uma mescla ali, entende? Então, quem perguntou, é normal a gente sentir dúvidas. O que a gente não pode fazer, e não é que a gente não pode, mas assim, é ruim para nós mesmos, para o nosso desenvolvimento, é a gente se prender indo buscar uma relação de chama gêmea como se aquela relação fosse só flores, e não é só flores. É um lado muito pesado que a gente tem que trabalhar. Porque a gente enxerga as nossas próprias sombras, todas as nossas próprios lixinhos e coisas vêm à tona, que o que a gente precisa ainda de cura, entende? E essa é a parte pior da gente trabalhar, até mesmo da mágoa, ou de ter uma relação tóxica com o gêmeo, ou de ter um gêmeo narcisista, porque isso daí a gente se desligando, ok. Só que ele vai remeter e te gerar gatilhos também, né? Algumas coisas vêm à tona. E o que você faz com essas coisas que vêm à tona? Não dá para você colocar debaixo do tapete. Então, não são só glórias, entende? Tem um trabalho interno profundo que cada um tem que fazer individualmente. E não é só, vamos unir e ok, entende? Porque senão a gente repetiria mais o mesmo. Peraí, deixa eu ler o que vocês estão mandando aqui, porque assim, eu tô demorando mais, eu vou explicar pra vocês, eu tô demorando mais pra fazer paradinhas no Sandranak ali, que é meu perfil mesmo. Eu costumo ficar fazendo paradinhas, eu tava muito desfocada, gente, porque eu tô fazendo algumas práticas meditativas para o próximo retiro que a gente vai ter. E eu costumo testar em mim as práticas meditativas e eu às vezes entro em processo. Então, assim, eu já deixei muito em cima da hora para marcar essa live, que tem alguns dias só, a gente vai fazer a vivência no dia 9/10 e eu fico fazendo todos os dias as práticas meditativas. Então, às vezes, eu entro em processo e dos resultados eu fico meio aérea, eu não tô aterrada, eu fico meio no ar. E aí eu não consigo centrar meus pensamentos. Então aqui, para eu conseguir falar tudo que eu queria, eu tô demorando um pouquinho mais para colocar o que vocês estão falando aqui nos comentários, tá? Eu quero ser amiga, se não puder ter um relacionamento. Ele nos faz mal? Então, a questão de ser amiga, entenda uma coisa, a gente não pode forçar a amizade. O que eu aprendi... Eu também quero ser amiga do meu gêmeo, entendeu? Porque eu só quero coisas boas pro meu gêmeo. E eu torço muito para o caminho dele, independente de resultados, independente de qualquer expectativa. Porque a gente justamente está caminhando para a gente enxergar esse amor incondicional. Hoje eu li alguma coisa falando sobre o amor que falava assim, o amor é lindo, ele é perfeito desde que tenha uma reciprocidade. Não, gente. O amor não precisa de reciprocidade. De todos os aprendizados que eu tive nessa jornada de chama gêmea, foi entender que o amor não precisa de reciprocidade. Que o amor está dentro de mim. Que o amor
tá em cada coisa que eu vejo, em cada coisa que eu faço. Ele não precisa ser recíproco, entendeu? E a amizade depende. Às vezes o gêmeo, às vezes sua presença vai remeter para o gêmeo questões que ele precisa ver ainda. Questões que ele não quer que venha à tona. Pode ser, você inocentemente está buscando só uma relação de amizade com o seu gêmeo, mas você, só sua presença, só de você falar oi, vai remeter ele para questões profundas dele. Inacreditavelmente, é isso, acredite. É inacreditável, mas sim, remete ele para questões profundas. Um oi seu pode remeter para questões profundas. E também tem o nosso guia interno, né? Que às vezes fala assim: não é hora de você falar o oi para seu gêmeo, é hora de você deixar o seu gêmeo em paz. Torça para ele daí, manda vibração para ele daí, conversa com ele daí, da onde você tá, e deixe seu gêmeo em paz, porque a jornada é dele, a escolha é dele, o livre-arbítrio é dele, entendeu? O processo de evolução é dele. E o que a gente pode fazer, o que eu acredito é que a gente não vá sem o outro, né? A gente sempre vai caminhando e o outro vem junto no tempo dele, mas o outro vem junto, de alguma forma, entendeu? É que nem sempre preenche o eu quero, né? Nem sempre atende o que a gente quer. O que a gente quer é do nosso ego. Não quer dizer que seja parte do seu caminho, entende? Não quer dizer que esteja escrito ali na cartinha da sua alma. E se a gente ouvir bem o nosso coração, ali o nosso centro do peito, ele manda uma vibração e às vezes é como se quase se soprasse palavras para você e falasse assim: é o momento de você separar. É o momento de você seguir. E você sente. Dói do mesmo jeito? Dói do mesmo jeito. Dói. É terrível, porque a gente vai ter que lidar com desapego. A gente vai ter que ter um trabalho interno ali, porque a gente não sabe por que foi a causa da separação. Cada um tem seu histórico, né? Mas vai ter um trabalho interno gigantesco para a gente saber lidar com isso. Tem aquela fase e que fala que é a noite, só não. São várias noites que a gente vai processando essas informações, ganhando um pouco de consciência, a gente pede ajuda para os deuses, se conecta a eles. Se você não acredita, a gente começa a acreditar, se conecta a eles e eles vão te ajudando na jornada. Eles vão te mandando tudo que você precisa. E eles vão te apontando o caminho, o objetivo maior. E a gente está enxergando muito limitado, entende? Um dos motivos dessa live também é a gente ampliar um pouco a nossa visão. A gente enxerga muito limitado, como se fosse tudo aqui nessa vida. E muito preso à nossa realidade, ao que a gente já está acostumado. E isso daqui a gente chama de 3D, né? Nossa realidade 3D. E a gente sente um chamado para uma coisa muito maior, para uma coisa que independe se a relação vai ser uma relação romântica ou não. E o universo começa a te mandando um pouco um direcionamento no seu próprio caminho. O que você precisa cuidar em si? Qual é a sua jornada? Qual é esse objetivo maior? E aí você vai se desprendendo um pouco do seu gêmeo. Porque a gente não pode se amarrar, entende? A gente não pode ficar preso ali. Porque geralmente tem toxicidade, gente. Porque geralmente é uma relação que vai trazer... Sabe aquele final de tacho onde tá toda a parte gordurada? É um exemplo péssimo. Mas sabe quando a gente tem todo aquele tacho ali que tá com aquela parte encrostada, engordurada ali? É justamente essa parte que vem à tona. Entendeu? Vai trazer todo aquele lixo à tona pra gente resolver. Nosso. E do outro gêmeo também. A gente não esquece o espelhamento. Mas o que tranquiliza a gente é que este amor vai junto com a gente. E aí eu não tô falando só o amor do gêmeo. O amor que ali foi movimentado, aquele amor é seu. Entendeu? Ali estava o seu coração. Ali estava você, inteira seu coração, ali estava você, inteiro seu coração. Então, assim, o que a gente tem ali, qual é o aprendizado? Eu sempre digo assim,
de cada atrito que tem, que eu tenho com Gêmeo, eu sempre busco qual é o aprendizado, qual foi agora, o que veio nesse finalzinho de tacho. E eu enxergo, no meu processo, eu enxergo muito, tipo, raspando tachinho para trazer à tona as sujeiras que precisam ser limpadas, entende? E o que vai dar? Vai dar que meu processo, tô conseguindo enxergar um objetivo maior em toda essa jornada. E esse objetivo maior, em alguma hora o gêmeo pode se juntar, ou alguma hora o gêmeo pode não se juntar, ou pode ser daqui, ou pode nunca acontecer. Porque eu aprendo a lidar com as expectativas. Isso não quer dizer que eu estou iluminada e cheguei a não criar nenhuma expectativa. Isso quer dizer que a gente se trabalha todos os dias em se conhecer melhor e entender quem a gente é, para a gente entender que a gente não precisa de expectativas, né? Que a vida vai direcionando. E aí também eu costumo trazer as postagens que eu coloco nesse perfil, somente postagens que eu acredito. E às vezes tem algumas postagens que eu me dou a liberdade de eu fazer algumas modificações, por eu não concordar. E aí, quem concorda com a minha visão, ok, quem não concorda com a minha visão, ok também. Então, tinha uma que falava a respeito que a gente precisa fazer um esforço sobre as chamas gêmeas e teria que ter este esforço. Eu não acredito em esforço, entendeu? O que é para ser, vai ser, e você só tem que estar aqui. É uma experiência onde você está aqui para experimentar uma determinada coisa, as tuas sombras, e você conseguir encontrar em tudo isso daí, no meio de tudo isso daí, luz, né? E é o que eu levo para a minha jornada. E é o que me ajuda muito a passar por situações que me causaram mágoa dessa relação, a abrir meu coração se algum dia o meu gêmeo precisar de mim, ou se algum dia vier falar comigo, porque ali atrás, quando as coisas aconteceram, eu imaginava que eu seria incapaz de acolher o meu gêmeo se algum dia ele viesse falar comigo, entende? E isso daí, o meu coração tá tão aberto para a pessoa que eu sei que isso daí vai acontecer de forma natural se tiver que acontecer. Então eu não acredito em a gente demandar um esforço para algo. Outra pergunta que me fizeram foi uma pessoa, a pessoa é bem novinha e a pessoa falou que ela é bem aberta para ter os sonhos, ele tem uma abertura com sincronicidades, tal, veja muitos números. E aí ele foi numa taróloga e a taróloga falou a respeito das chamas gêmeas, que a pessoa ia aparecer na vida dele, que ia ser uma relação diferente. Eu não sei se ela chegou a falar para ele que seria uma relação de chama gêmea. Se ele tiver por aí, dá um alô se quiser se manifestar. Ou se ela falou que seria uma relação diferente e ele pesquisou e estava indo em busca da chama gêmea dele. Eu, assim, não trabalho com expectativas, gente, porque enquanto a gente está trabalhando com expectativas, a gente está no externo. E uma das coisas que me trouxe o aprendizado é a gente não ir para o externo, é a gente ser chamado sempre para dentro, entendeu? Enquanto a gente está no externo, ele está deixando de ver as curas que ele precisa. E a pessoa que estava falando comigo, ele mesmo se denominou carente. No decorrer da conversa, eu identifiquei a ansiedade dele e diversas questões a serem trabalhadas nele. Então, assim, o que adianta ele focar no outro, né? A gente fazendo um trabalho, e aí eu já emendo com a história de como a gente vai modificando a nossa vibração. A gente limpando nossos lixinhos internos, a gente vai conseguindo modificar a nossa vibração. A gente vai tornando a nossa vibração de uma frequência mais alta. Então é mais fácil uma outra pessoa e pessoas de frequências mais altas se aproximarem de você e pessoas com frequência mais baixas, tchau, vão embora automaticamente, entende?
Isso daí automaticamente vai acontecendo. Então, as pessoas que não são para ser do seu caminho, estão com frequências mais baixas, estão presas muito ao material, estão muito apegadas, trazem questões de muito apego, e é justamente o que separa, às vezes, a causa de separação das chamas gêmeas. Essas questões vão acabar ficando muito fortes quando você começa a fazer um trabalho verdadeiramente de autoconhecimento, porque às vezes a gente fala que a gente está indo para um trabalho de autoconhecimento e a gente faz uns fakes, né? Monta uns fakes, sabota nossos próprios processos, mas sendo um processo realmente de autoconhecimento e você realmente se jogando nos processos, incorporando eles na sua vida, a sua frequência vai mudar. Então, a gente tem um distanciamento das pessoas que têm essa frequência mais baixa, e as pessoas com frequência mais alta, elas ficam mais próximas a você, entende? Assim como os objetivos da sua vida, as coisas que vão vindo para a sua jornada, seus propósitos maiores de vida, é a mesma coisa. Você vai desapegando um pouco dessa parte material, que a gente está preso, tão apegado na questão financeira, em dinheiro, em retorno financeiro, e a gente vai partindo para procurar algum trabalho que chame e esteja condizente com a vibração que a gente está emanando no nosso coração. Então, a gente vai, às vezes a gente muda tudo, né? Eu sou formada em Direito, eu trabalhava numa empresa de construção civil, na parte trabalhista e de recursos humanos. Então, eu tive um desapego dessa questão financeira que me provia para eu trabalhar, fazer um trabalho com foco em autoconhecimento, com foco em questões que para mim condizia o que estava a vibração no meu coração. E automaticamente o universo vai mandando, sim, tudo que você precisa, tudo, quer dizer tudo, suprindo o material que você precisa, o necessário, com as pessoas que estejam na mesma vibração, e vai tendo um rodízio, porque a gente não atrela e nem fecha ninguém consigo, né? Porque o mundo tá aí para as pessoas também aprenderem o que é liberdade, e que o amor também é libertar a pessoa, e inclusive por amor, a gente tem um distanciamento da nossa chama gêmea, né? Pra gente respeitar o livre-arbítrio do outro. Então, assim, o universo vai montando tudo a partir do momento que você se larga nele. Isso não quer dizer, não faça nada. Eu vou ficar o dia inteiro dormindo, não vou fazer nada e vou ficar ali. Não, você vai se autotrabalhar, você vai se conhecer a si mesmo, você vai se curar. E aí, automaticamente, o universo vai te mandar o que você precisa. Você vai ter o seu empenho para aquele trabalho onde você está sendo chamado para fazer. Você tem o seu empenho, você tem o seu esforço, mas você não tem o seu esforço baseado na expectativa de uma união com a sua chama, que vai acontecer dali 1 mês, 2 meses, 3 meses, ou na esperança que ele ocorra nessa vida. Você está entendendo? Você vai fazer o seu desenvolvimento seguindo a vibração do seu coração, por esse chamado que você tem interno do seu coração. Falo mais que a boca, né? Eu sinto que minha chama gêmea me traz ao chão, eu vivo muito no espaço. Engraçado que a gente nunca conversou sobre isso, mas eu sei que é ele. Olá, Luiz, tudo bem? Gisele... boa noite, hoje em dia penso muito pouco no meu gêmeo, tô tão focada na minha vida, acho que estou desapegando. Então, Gisele, assim, o desapegar acontece naturalmente, assim, a gente se desapega e a gente opta por não estar próximo, a gente sente no coração que não é a hora de estar próximo, por amor e por respeitar o livre-arbítrio da pessoa. E é um desapego, mas eu digo que o gêmeo tá sempre ali. A gente sempre... Eu sinto muita proximidade com o meu gêmeo, entende? Eu sinto o meu gêmeo muito próximo o dia inteiro, entende? É a primeira pessoa que eu sinto próxima, é a última pessoa do dia que eu sinto próxima.
né? Tem uma sincronicidade e algumas sobre sonhos, e tem muita coisa que me deixa muito próxima. É lógico, eu sou muito racional, então eu sempre tento ver o que é minha mente, ou seja, minha projeção, minhas vontades, entendeu? Embolado naquilo. E eu tento separar o que é. E assim, o trabalho interno vai fazendo a gente se autoconhecer. E a gente se autoconhecendo, a gente vai vendo, e é uma sutileza no sonho, na percepção de quando é expectativa, de quando é algo real, né? O sonho ele vem pra gente, mas ele vem de uma outra forma, entendeu? Aonde é o necessário, não tem assim o seu querer, das suas vontades, mas a presença do gêmeo é constante, né? Ele não tá esquecido, não foi deixado pra lá. É uma pessoa que eu sempre sinto em vibração e sempre emano vibração. É uma pessoa que compartilha muito a minha energia, entendeu? Então, assim, a minha energia eu sinto muito compartilhada com o meu gêmeo. Agora, cada pessoa, cada relação de chama gêmea é única, né? Então, cada um tem o seu próprio histórico e o seu próprio trabalho que vem fazendo. O que facilita muito é o trabalho de autoconhecimento, né? Pra gente se entender melhor, e a gente entender esse mix, e a gente tem alguns casos de pessoas que me relataram questão de sonho, questão de sincronicidades que via. E a gente, assim, eu nunca falo, não é isso. Mas eu deixo sempre uma pergunta. Até que ponto não é uma projeção daquilo que a pessoa quer? Uma projeção do ego dela, aquilo que ela espera. Seja em sonhos, seja em sincronicidades. Tenta tirar um pouquinho o que é isso, para pegar o que é de verdade naquilo, o que há de verdade naquilo, né? Eu acho que isso daí sempre ajuda muito a gente entender o que é verdade daquilo, pra gente não criar sonhos mirabolantes na nossa cabeça. Porque a nossa mente, ela é muito hábil para criar armadilhas, e aí a gente fica preso. Sempre que a gente tem a mente ali no meio, a gente fica preso, entende? A gente criou expectativas de alguma coisa e a gente está preso em alguma coisa. Então, o que você falou, se é desapegando, pode ser realmente um desapego. E olha, se é uma relação de chamas gêmeas, observa, né, se é uma relação. E a gente, na realidade, fica muito preso a nomes, porque facilita. Eu digo que é nosso, né, de a gente querer se identificar com as coisas para dar um nome para aquilo, para entender aquilo lá de uma forma racional. E a gente quer mais ainda, a gente quer passos prontos para a gente saber qual o próximo passo que a gente vai dar, né? Só que a relação de chamas gêmeas, ela é uma relação que cada um vai ter o seu histórico, que ela vai ser caminhada por aquelas chamas individualmente. E eu acredito que a gente vai compartilhando e a gente vai ajudando uns aos outros para a gente passar as fases, para a gente não deixar as pessoas caírem nessa ideia romântica de relação ideal que a gente se vê pintado por aí. A gente vê as pessoas vendendo isso, né? Compre isso, compre aquilo para atrair a sua chama gêmea, mude sua vibração em não sei quantos dias. E gente, é tão maior do que isso, tão mais complexo do que isso, tem tantas coisas ali, e a gente está mexendo com relações que podem ser karmáticas também. A gente está mexendo com uma série de questões ali, né? Quando a gente tenta veicular, divulgar uma coisa e vender para a gente conseguir, a gente está trabalhando com a vida de várias pessoas, né? O objetivo aqui, nesse perfil, é um espaço realmente aberto para vocês. Cada live que eu me propuser fazer aqui, eu pretendo fazer uma live
pra gente fazer uma terapia em grupo mesmo aqui, compartilhar nossas histórias, as nossas dúvidas, um espaço para vocês falarem, porque às vezes a gente fala com fulano, ciclano, e as pessoas falam, o que que é isso? Que porcaria é essa? Que porra de relação é essa? E ninguém sabe, né? Então, assim, é legal a gente compartilhar, ouvir pessoas que têm uma sincronicidade de história, se identificar com algumas questões, mas seguir o próprio caminho, entende? E aqui o objetivo, eu trago algumas ferramentas? Trago algumas ferramentas que vocês podem ir buscar onde vocês quiserem. Então, aqui, vocês nunca vão ver eu vendendo nada. Eu posso trazer aqui divulgando Tantra, eu posso divulgar o que é o Neo-Tantra, terapia Neo-Haitiana. Eu posso divulgar as terapias como opções de vocês irem buscar onde vocês quiserem. Aí, se vocês quiserem buscar alguma coisa ali no meu perfil, vocês busquem. Se vocês quiserem fazer algum dia algum trabalho comigo, ótimo. Vocês façam, mas aqui vocês não vão encontrar divulgação, porque eu senti no meu coração que aqui é um espaço para compartilhamento e não teria que ter divulgação. Foi a única coisa que eu senti quando montei esse perfil. Agora, e eu tento trazer, então, vários textos, ou vídeos, ou até músicas que me ajudaram a passar por alguns períodos e algumas fases dessa jornada, entende? Às vezes eu vou trazer algumas histórias de alguns deuses que me ajudam, que me dão uma expansão mais de consciência, quando eu tô mais conectada a eles. E aí, às vezes, eu tomo a liberdade de trazer aqui. De algumas pessoas confiáveis, que eu também vi algum trabalho feito sobre as chamas gêmeas, me ajudou muito, e eram despretensiosos, não estavam tentando vender nada, existia apenas para ajudar os outros, e é nisso que eu acredito, e é isso que eu espero fazer assim nessa live, e em todas as outras que a gente fizer, e eu também pretendo fazer um grupo, que vou colocar em prática, um grupo que é para autoconhecimento e vai ser gratuito, totalmente gratuito, e esse grupo ele vai ser feito provavelmente em plataforma online, onde a gente vai se juntar para conversar, e quem quiser participar vai ser gratuito, e vão ser como sessões de terapia que a gente vai fazendo, quem quiser participar. E provavelmente saia do papel, eu senti muito que era para lançar aqui algum trabalho nesse sentido. Mas eu vou esperar um start de eu sentir no meu coração quando é para fazer isso. Deixa eu ver o que é que falta eu falar. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês falam. Ah, sim, tinha uma pergunta de uma pessoa que me mandou, falando sobre o divino masculino. A pessoa é o divino feminino, e queria saber se o divino masculino também tinha sonhos com ele, ou se sofria. Então, assim, eu vou falar duas coisas. Sonho é muito provável que tenha, só que assim, nos sonhos, a gente tem um filtro, né? A gente tem um filtro, nos nossos sonhos, um filtro do ego, né? Então, às vezes, a gente não lembra, quando a gente acorda, do que a gente sonhou, né? Agora, essa necessidade de a gente saber se o gêmeo sonhou com a gente, ou que ter a certeza que o gêmeo ama a gente, ou ter a certeza de que o gêmeo tá sofrendo pela falta da gente, é muita coisa de ego, gente, porque não é esse o objetivo, entende? O objetivo é a gente entender que o amor é justamente... Não é isso. É entender que o amor é muito mais. É entender que o amor, ele independe se o outro te fez mal, se o outro te feriu. Independe se o outro tá sofrendo por causa de você. Independe se o outro sente a sua necessidade. Porque o seu amor tá intocado. Antes de tudo, o seu amor é seu, né? Isso foi uma percepção minha, da minha aprendizagem com a jornada. Agora, analisa se não é algo do ego, porque é o nosso querer, entendeu? Faz parte do nosso querer. Eu quero que o gêmeo sofra
porque não tá comigo. Eu quero que o gêmeo sinta minha falta porque não tá comigo. Eu quero que o meu gêmeo se dê mal porque ele não está comigo. E aí ele vem até mim. Isso é coisa do ego. Isso é coisa da mente, entendeu? Não é a aprendizagem que tem uma relação de chamas gêmeas. Na relação de chamas gêmeas, a gente sente um forte chamado a gente trabalhar essa questão do ego, afastar o ego e a gente realmente se abrir por amor. A gente sente uma necessidade de a gente fazer isso. A gente sente uma vibração aqui, ó, vinda no centro do seu peito, às vezes, de você mandar a vibração para aquele seu gêmeo. E aí você tem uma resistência lá, e você fala, não, vou mandar, para que eu tenho que mandar? De graça, doação. Então a gente tem um trabalho interno, que a gente sente um chamado forte pra gente fazer, pra gente falar, vou mandar sim, deixa expandir. E o ganho não é do gêmeo, o ganho é nosso. Porque a gente sente expandir tanto o centro do nosso peito, que a gente pode, sei lá, iluminar a lua com o que tá aqui no centro do peito, entende? A gente sente uma vibração tão forte vindo aqui do centro do peito que você fala, eu tenho que distribuir para o mundo que eu vou explodir. Aí você percebe que aquele amor, antes de tudo, é seu. Aquele amor todo que você sentiu te acompanha, entendeu? Aquele amor todo que você viu e sentiu do gêmeo para você, antes de tudo, ele é seu, entendeu? E isso muda toda a perspectiva do que a gente entende por amor, do que a gente aprendeu que era amor. Não é reciprocidade verdadeira. Não, o amor não precisa de reciprocidade alguma. O amor não precisa de nada. O amor simplesmente, ele existe. Ele tá aí dentro de você. A gente só encobriu ele com várias camadas, né? Mas essa fonte tá aí, pura, e existe aí dentro de nós. Vamos fazer um apanhado do que eu ia falar. Que eu fiz um roteirinho dessa vez para não me perder. Que minha live da semana passada ficou um horror, gente. Porque eu tava mais desfocada do que outra coisa. Aí eu fiz, dessa vez eu fiz um roteiro. Eu nem cheguei a ler o roteiro, mas eu tô seguindo. Minha apresentação, o motivo da live, falar sobre a relação de chamas gêmeas, sobre a visão romântica a gente já falou um pouquinho. Compartilhar um pouco da minha história. Sobre a questão se é ou não uma relação de chamas gêmeas, ansiedade. Olha, a ansiedade, o que a gente vai falar sobre ansiedade, essa pressa de união e aí a gente ter o mesmo tipo da relação que a gente já tinha anteriormente, que a gente já estava acostumado aqui, que é uma relação 3D. Que foi? Tô calma, hoje tô super calma. Oi, Cris. Gente, vocês saíram, vocês caíram, o que aconteceu com vocês? Então, a gente vai falar, mas eu acho que a gente vai falar em uma outra live, porque já são 12h35, deu mais de 1 hora, tá? Vou só recapitular alguma coisa que faltou. Então, olha, na próxima live a gente vai falar sobre um pouco da união, a ansiedade que a gente tem, sobre a união 3D, sobre o propósito maior, sobre nossa própria completude. Que mais? Que o nosso amor não precisa de objeto. A gente vai falar alguma coisa sobre expectativas, a gente vai falar sobre um pouco mais sobre... A live deu uma queda? Nem apareceu pra mim. A gente vai falar um pouco sobre as nossas expectativas e a gente vai começar a tentar colocar algum trabalho pra gente de autoconhecimento. Eu vou tentar trazer algumas coisas sobre práticas meditativas para vocês, pra gente fazer um trabalho, e eu vou pensar se a gente faz aqui, se a gente montar um Zoom, né, uma reunião no Zoom pra gente fazer isso daí, e a gente começa a fazer algumas práticas meditativas que eu queria muito colocar, e a gente começa com o trabalho de compartilhar. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu não sei se eu respondi a questão de todo mundo.
Mas espero que eu tenha respondido a maior parte das questões. Se vocês tiverem alguma questão aí, é o tempinho de vocês mandarem. Se vocês tiverem mais alguma questão. Agradeço cada um que tá aqui na live, de todo o meu coração. Você gostou, Lauro? Gratidão, viu? Por você ter ficado aí na live toda. Gratidão por quem passou, quem mandou perguntas. E provavelmente a gente vai fazer uma outra live. Só que eu vou esperar passar o Tantra de Tara. Gratidão, meu amor. Vou esperar passar o Tantra de Tara, então provavelmente eu faça outra live em meados de outubro, assim, logo depois do Tantra de Tara eu preciso de uns diazinhos para minha recuperação, aí provavelmente na outra semana eu faço uma outra live e eu vou tentar trazer algumas práticas meditativas pra gente falar, ou pelo menos dicas, enquanto eu não estruturo direito, como que a gente vai fazer essas práticas meditativas junto, tá? Mas a ideia é que a gente consiga fazer algumas práticas meditativas junto e a gente faça um trabalho de autoconhecimento e participa quem quer, tá bom? Bom, beijo pra vocês todos, gratidão por estarem comigo. Ai, que bom que você amou. Também, gratidão, eu senti a energia de cada um de vocês que esteve por aqui. Agradeço todo mundo, tá bom? Beijo pra vocês, de todo o coração. Fiquem com Deus.